Você acha que pode entrar aqui fedendo desse jeito? O grito da síndica Patrícia Mendonça explodiu pelo hall de mármore do edifício Imperador como um tiro, e naquele exato momento, Maurício Silva entendeu que aquela segunda-feira de manhã ia mudar sua vida para sempre. Não porque ele estava sendo humilhado na frente de dezenas de moradores que já pegavam seus celulares para filmar o escândalo, mas porque dentro daquela pasta marrom, desgastada, que ele segurava contra o peito, havia documentos que provavam algo que ninguém naquele prédio luxuoso podia imaginar. Ele era o verdadeiro dono do cobertura mais caro de todo o edifício. Um apartamento avaliado em 8 milhões de reais que legalmente nunca deixou de pertencer à família Silva. E todos aqueles que agora riam dele, que o filmavam, que cobriam o nariz com lenço como se ele fosse lixo, em breve teriam que engolir cada gargalhada, cada insulto, cada olhar de desprezo. Maurício tinha 52 anos e há 3 décadas acordava às 4:30 da manhã para pegar 3 ônibus e chegar ao bairro nobre de São Paulo, onde trabalhava como gari, varrendo as mesmas ruas, recolhendo o lixo das mesmas pessoas que agora o olhavam como se ele fosse menos que humano. Ele conhecia cada esquina daquele bairro, cada árvore, cada calçada, especialmente a calçada do edifício Imperador, que seu pai Antônio Silva tinha construído em 1985 com as próprias mãos, tijolo por tijolo, suor por suor, um homem honrado que perdeu tudo em um golpe de sócios desonestos, mas que antes de morrer contou ao filho um segredo que ele guardou durante décadas, esperando o momento certo. A escritura definitiva do cobertura nunca foi assinada. Um erro de cartório que ninguém percebeu. Uma brecha legal que mantinha aquele apartamento no nome da família. E agora, Maurício estava ali não para varrer a calçada, mas para reivindicar o que sempre foi seu por direito. Mas ele nem conseguiu abrir a boca antes de Patrícia avançar furiosa, empurrando-o com força, fazendo-o tropeçar nos degraus de mármore italiano importado que seu pai tinha escolhido pessoalmente, pensando em qualidade e durabilidade. A pasta caiu no chão e os papéis se espalharam pelo hall. Enquanto moradores saíam dos apartamentos atraídos pelo escândalo, uma mulher de salto alto cobriu o nariz com um lenço. Chanel, um homem de terno Armani, riu alto, comentando que o Brasil está perdido com pobre, querendo entrar em lugar de gente. Uma adolescente de 16 anos filmava tudo pelo iPhone, mandando direto para o grupo do condomínio com a legenda: "Olha a audácia desse gari tentando entrar pela porta social." E Maurício se ajoelhou para recolher os documentos com as mãos tremendo, os olhos marejados, a dignidade sendo pisoteada em frente a todos aqueles que durante 30 anos o viram apenas como o homem invisível que varria suas calçadas antes do sol nascer, que recolhia seu lixo, que mantinha as ruas limpas para que eles pudessem caminhar sem sujar seus sapatos caros. "Por favor, senhora, esses documentos são muito importantes. Eu só preciso falar com alguém da administração." Maurício tentou explicar com a voz embargada, mas Patrícia já estava no celular, ameaçando chamar a polícia, gritando que ia acusá-lo de invasão, de tentativa de roubo, de ser mais um favelado querendo se passar por gente importante. E quando o porteiro Carlos tentou intervir pedindo calma, ela virou-se para ele com olhos de fúria, perguntando se ele também queria ser demitido por ajudar invasores. E Carlos recuou em silêncio porque precisava do emprego, porque tinha família para sustentar. Mas seus olhos encontraram os de Maurício e naquele breve momento passou uma mensagem de solidariedade, de vergonha alheia, de revolta contida. Patrícia chutou os documentos espalhando-os ainda mais pelo chão de mármore e os moradores aplaudiram, como se ela estivesse salvando o prédio de um criminoso perigoso, quando na verdade estava humilhando o homem que tinha mais direito de estar ali do que qualquer um deles. E Maurício juntou os papéis amassados um por um, sentindo cada olhar de desprezo como facadas, cada risada como chicotadas,
cada comentário maldoso como veneno sendo despejado em feridas antigas que nunca cicatrizaram. Completamente. Feridas de uma vida inteira sendo tratado como invisível, como inferior, como alguém que não merecia nem um bom dia. E ele guardou tudo na pasta desgastada e caminhou em direção à porta giratória com a cabeça baixa, ouvindo Patrícia gritar atrás dele. E não volte mais, seu nojento! Use a entrada de serviço como todo favelado que trabalha aqui. E a multidão riu novamente. Alguns bateram palmas. Uma mulher gritou, bem feito! E Maurício saiu daquele hall luxuoso, sentindo o peso de 3 décadas de humilhações acumuladas. Ele sentou-se na calçada em frente ao prédio, aquela mesma calçada que varria todos os dias há 30 anos, e pela primeira vez naquele local ele chorou. Não de tristeza, mas de raiva contida, de injustiça acumulada, de anos sendo tratado como se não existisse, e as lágrimas desciam pelo seu rosto sujo de poeira da rua, enquanto ele abria a pasta e olhava para aquela escritura amarelada de 1985, com o nome de Antônio Silva, em letras que ainda eram legíveis apesar do tempo, carimbos oficiais de cartório que provavam a autenticidade, assinaturas reconhecidas, datas que batiam perfeitamente, e ele lembrou do dia em que o pai, no leito de morte, segurou sua mão e disse, filho, eu construí aquele prédio com honestidade, tijolo por tijolo. Eles podem ter roubado minha empresa, mas não roubaram minha honra e não vão roubar a sua. Eu guardei uma coisa que um dia vai fazer justiça. Quando chegar o momento certo, você vai entender. E Maurício na época não entendeu, mas agora com aqueles documentos nas mãos, tudo fazia sentido. O pai tinha mantido propositalmente a propriedade de um apartamento, o cobertura, uma jogada legal que ninguém percebeu porque seu pai era visto apenas como o construtor falido que perdeu tudo. Mas Antônio Silva era mais inteligente do que os golpistas imaginavam. Ele sabia que um dia a verdade viria à tona. Carlos saiu discretamente pelos fundos e sentou-se ao lado de Maurício na calçada sem dizer nada, por alguns minutos, respeitando o silêncio daquele homem quebrado, até que Maurício enxugou as lágrimas com as costas da mão suja e mostrou a escritura para o amigo, que arregalou os olhos ao ver o nome de Antônio Silva, ao ver os carimbos oficiais, ao entender o que aquilo significava. E Maurício contou tudo com voz rouca, contou que seu pai tinha construído aquele prédio inteiro, que tinha perdido tudo em um golpe, que tinha morrido como zelador humilhado, mas que antes tinha guardado a propriedade do cobertura através de um erro de cartório que ninguém percebeu. E agora, o apartamento que o empresário argentino Ramírez ocupava nunca tinha sido legalmente dele. E Carlos ficou em silêncio processando aquela informação surreal, olhando para o topo do edifício, onde o cobertura de 400 metros quadrados brilhava contra o céu. E a ironia era tão brutal que ele não conseguiu evitar um sorriso amargo, imaginando a cara daqueles ricos quando descobrissem que o Gari, que acabaram de humilhar, era na verdade o dono do apartamento mais caro de todos. Lá dentro, Patrícia comemorava no grupo do WhatsApp, digitando: expulsei um gari maluco, esse povo não sabe o lugar deles. E as mensagens de apoio inundaram a tela, todos concordando que ela fez o certo, que esse povo precisa aprender seu lugar, que o Brasil está perdido. E enquanto eles comemoravam, Maurício guardava aqueles documentos amassados, sabendo que em breve cada risada se transformaria em vergonha. Naquela noite, na pequena cozinha de seu apartamento humilde, Maurício contou tudo para sua esposa Célia e para sua filha Júlia, que estava no último ano de direito. E quando ele terminou de contar sobre a humilhação, sobre os papéis chutados, sobre as risadas, Júlia bateu a mão na mesa fazendo os pratos tremerem e disse: pai, eu vou te representar, vou entrar com ação reivindicatória. Esses malditos não têm ideia de quem estão mexendo. Vou mostrar que dignidade não se mede por roupa ou profissão.
E pela primeira vez em décadas, Maurício sentiu que não estava sozinho, que tinha uma chance real de justiça. Mas o que ele não sabia era que Patrícia tinha mostrado as fotos dos documentos para seu marido, doutor Fernando Mendonça, advogado tributarista poderoso, e quando ele viu aqueles carimbos oficiais, seu rosto empalideceu porque reconheceu imediatamente a autenticidade. E na sexta-feira, ele mandou um estagiário ao cartório pesquisar a matrícula do cobertura. E o que descobriram foi devastador. A escritura definitiva nunca tinha sido registrada. Havia uma lacuna gigante na cadeia de propriedade. O último dono legal era Antônio Silva, falecido em 2020. E isso significava que Ramírez, que pagou 8 milhões pelo apartamento, podia perder tudo para o filho do construtor original, Dr. Fernando ligou urgente para Ramírez e os dois se encontraram em um café discreto, onde o advogado explicou friamente que havia um problema sério, que a imobiliária tinha vendido algo que não podia vender, que o gari humilhado era o herdeiro legítimo, que 3 anos de posse não eram suficientes para uso capião, que se ele entrasse com ação reivindicatória, havia chances reais de ganhar. E Ramírez quase teve um ataque gritando que tinha pago 8 milhões, que tinha feito reformas caríssimas, que não ia perder tudo para um varredor de rua. E doutor Fernando, com aquele sorriso frio de quem já tinha destruído muita gente mais fraca, disse: podemos impedir ele de entrar com a ação, podemos dificultar tanto que ele desista. Gente pobre não aguenta batalhas jurídicas longas, eles desistem quando vêm os custos. Vamos contratar seguranças para barrar ele na Assembleia de sábado. Vamos questionar cada documento. Vamos transformar isso em uma guerra de desgaste que ele não tem condições de vencer. E Ramírez suspirou aliviado, depositando toda a sua esperança naquele advogado implacável que nunca tinha perdido um caso importante. Enquanto os dois conspiravam planejando a destruição de Maurício, a filha dele, Júlia, levava todos os documentos para seu professor orientador, doutor Roberto Almeida, que examinou tudo com lupa durante 1 hora e depois tirou os óculos, dizendo com expressão séria: Júlia, esse caso é sólido como rocha. Os documentos são autênticos. Seu pai tem direito legal inquestionável, mas vai ser uma guerra brutal. Essas pessoas têm dinheiro e influência. Vão tentar destruir vocês de todas as formas. Vocês precisam estar preparados para uma batalha longa e dolorosa. E Júlia respondeu com olhos brilhando de determinação: estamos preparados, professor meu. Pai passou 30 anos sendo humilhado. Ele tem paciência e determinação que eles nem imaginam. Vamos provar que justiça existe mesmo para os mais fracos. No sábado de manhã, Maurício acordou às 5, mesmo sendo dia de folga, tomou banho demorado, fez a barba com cuidado, vestiu sua melhor roupa, que era uma calça social azul e camisa branca impecável, que Célia tinha passado com todo carinho. E quando ele se olhou no espelho, não viu mais o gari humilhado, mas um homem pronto para lutar por justiça, um homem que ia honrar a memória de seu pai, um homem que não tinha mais nada a perder. E às 14h45, ele chegou em frente ao edifício Imperador com Júlia ao seu lado, carregando a pasta com todos os documentos organizados. E quando tentaram entrar pela porta principal, 2 seguranças enormes bloquearam o caminho, dizendo que a assembleia era só para moradores. E Júlia respondeu firme: meu pai é condômino, mas eles disseram não tem o nome dele na lista. E foi quando Patrícia apareceu no hall com aquele sorriso venenoso, gritando: olha só quem voltou, o gari delirante trouxe sua advogada de Araque. E moradores começaram a se aglomerar, alguns filmando novamente, e Maurício sentiu todas aquelas pessoas olhando para ele com desprezo pela segunda vez. Mas dessa vez, algo era diferente. Dessa vez, ele não estava sozinho. Dessa vez, ele tinha sua filha ao lado.
E Júlia abriu a pasta e tirou a escritura dizendo alto para todos ouvirem: esta é a escritura original do cobertura registrada em 1985, em nome de Antônio Silva, meu avô que construiu este prédio. O apartamento nunca foi legalmente transferido. Meu pai é o único herdeiro e o proprietário legal. E um silêncio pesado caiu sobre o hall, porque ninguém esperava aquilo. E doutor Fernando, que estava ali com Ramírez, pegou o documento e seu rosto ficou pálido, porque era autêntico, tudo era autêntico. Os carimbos, as assinaturas, as datas. E ele sabia que estava olhando para uma bomba jurídica prestes a explodir. Mas Ramírez perdeu completamente a compostura, gritando: esse velho está tentando me roubar. Eu paguei 8 milhões. Não vou deixar um lixeiro me tirar o que é meu. E a multidão explodiu em gritos: expulsa ele! Isso é golpe! Chama a polícia! E Patrícia já estava no celular, mas Júlia disse calmamente: ligue para a polícia, vamos adorar mostrar nossos documentos para eles e vou registrar tudo como prova para o processo de danos morais que vamos abrir. E foi quando 3 viaturas chegaram e o sargento Oliveira entrou pedindo documentos e Júlia mostrou tudo: escritura, matrícula, certidões, e o sargento examinou com atenção e disse: esses documentos parecem autênticos. Isso não é caso de polícia, é questão civil. O senhor tem fundamento legal para estar aqui. E Patrícia gritou: como assim não é caso de polícia? Mas o sargento foi firme: senhora, segundo estes documentos, ele tem direito de participar da Assembleia até que a justiça decida. E foi quando aconteceu algo que ninguém esperava. Uma senhora idosa de 83 anos saiu do elevador apoiada em sua bengala. Ela tinha ouvido a confusão e descido para ver o que estava acontecendo. E quando seus olhos cansados encontraram Maurício parado ali, no meio daquele hall, cercado por moradores hostis e policiais, ela parou por um momento processando aquela imagem até que algo clicou em sua memória antiga e ela disse com voz trêmula: Maurício, Maurício Silva, filho do Antônio. E o silêncio que caiu sobre o hall foi tão profundo que dava para ouvir o barulho do trânsito lá fora. Todos olharam para aquela senhora franzina que ninguém nunca tinha visto tomar partido em nada. Dona Beatriz, que morava no apartamento 302 desde 1986 e que era respeitada por todos como a moradora mais antiga do edifício. E Maurício virou-se surpreso, reconhecendo aquele rosto enrugado pelo tempo. Dona Beatriz, a senhora ainda mora aqui? E ela se aproximou com dificuldade apoiada na bengala, e Maurício correu para ajudá-la a caminhar, segurando seu braço com gentileza enquanto ela olhava para ele com lágrimas nos olhos, dizendo: meu Deus, como você cresceu! Eu te conheci quando você era um menino de 12 anos, que vinha aqui com seu pai durante a construção. Ele te trazia nos finais de semana, te mostrava cada detalhe da obra, cada tijolo, cada parede. Ele era tão orgulhoso deste prédio. E as lágrimas escorriam pelo rosto enrugado dela, enquanto todos no hall assistiam àquela cena sem entender o que estava acontecendo. E Dona Beatriz continuou com voz cada vez mais forte: e eu sei o que aconteceu depois. Eu vi tudo. Aqueles homens malditos, os sócios desonestos, roubaram tudo do seu pai, forjaram documentos, desviaram dinheiro, colocaram dívidas no nome dele. Antônio Silva perdeu tudo, tudo. E foi obrigado a vender este prédio que ele construiu com as próprias mãos para pagar dívidas que não eram dele. Foi a maior injustiça que já vi na minha vida. E ela virou-se para os moradores que estavam ali com seus celulares filmando e disse com uma autoridade que ninguém sabia que ela tinha: vocês sabem quem é este homem que vocês acabaram de humilhar? Este é o filho de Antônio Silva, o construtor original deste edifício. O homem que escolheu cada material, cada acabamento, pensando em qualidade e durabilidade. O homem que poderia ter usado materiais baratos para lucrar mais, mas não fez porque queria construir algo que durasse. E olhem ao redor.
40 anos depois, este prédio está perfeito, sem rachaduras, sem problemas. Estruturais, porque foi construído com honestidade e amor, enquanto prédios mais novos do bairro já têm infiltrações e problemas. Este aqui está impecável. E sabem por quê? Porque Antônio Silva era um homem íntegro, que fazia as coisas certas, mesmo quando ninguém estava olhando. Patrícia tentou intervir. Dona Beatriz, a senhora não pode. Mas a velha senhora virou-se para ela com olhos de fogo e gritou com uma força que ninguém imaginava que ela ainda tinha. Cale a boca, Patrícia! Você é síndica há 3 anos e acha que manda em tudo. Acha que pode tratar pessoas como lixo porque elas são pobres. Mas eu moro aqui há 40 anos e vou dizer o que precisa ser dito. Este homem que você chutou, que você chamou de nojento, que você humilhou na frente de todos, é o filho do homem mais honrado que já pisou neste prédio. E se ele está dizendo que tem documentos provando propriedade sobre o cobertura. Eu acredito nele porque eu sei que Antônio Silva nunca mentiu, nunca roubou, nunca enganou ninguém. Ao contrário de vocês, que acham que dinheiro compra dignidade, que acham que podem tratar seres humanos como inferiores só porque vestem roupas mais baratas. Dr. Fernando tentou controlar a situação. Dona Beatriz, com todo respeito, a senhora está emocionalmente envolvida e não conhece os detalhes legais. Mas ela o interrompeu novamente. Eu conheço detalhes que vocês não conhecem, doutor. Eu estava aqui quando tudo aconteceu em 1988. Eu vi os sócios desonestos entrando e saindo com aquelas pastas cheias de papéis. Eu ouvi as conversas nos corredores sobre como eles estavam roubando o Antônio. Eu vi ele sair daqui pela última vez em 1989, carregando uma caixa com seus pertences pessoais, com lágrimas nos olhos. E eu nunca vou esquecer o que ele me disse naquele dia, quando passou por mim no hall. Ele segurou minha mão e disse: Dona Beatriz, um dia a verdade vai aparecer. Um dia meu filho vai ter o que é dele por direito. Eu guardei uma coisa que eles não conseguiram roubar. E na época eu não entendi o que ele quis dizer, mas agora eu entendo perfeitamente. Ele manteve a propriedade do cobertura, ele guardou isso como herança para o filho, e agora vocês querem roubar de novo? O sargento Oliveira, que tinha assistido a tudo aquilo em silêncio, finalmente falou: Bem, acho que ficou muito claro que este é um caso civil extremamente complexo, que precisa ser resolvido na justiça. Não é um caso de polícia. Não há crime sendo cometido aqui. O senhor Maurício tem documentos que aparentam ser legítimos, alegando propriedade sobre uma unidade deste edifício. Ele tem direito de procurar seus direitos através dos meios legais apropriados. E vocês, moradores, não podem impedi-lo de fazer isso através de intimidação ou violência. E se ele tem fundamento legal para estar aqui, então ele tem direito de participar desta assembleia até que um juiz decida em contrário. É isso que a lei determina. E ele olhou para Patrícia com severidade. E senhora síndica, eu sugiro fortemente que a senhora modere seu comportamento, porque pelo que eu vi aqui hoje, há elementos suficientes para uma ação de danos morais por discriminação e tratamento vexatório. Tudo foi filmado por dezenas de pessoas, tudo está documentado. A senhora chutou documentos pessoais do cidadão, o chamou de nojento e favelado, impediu o acesso dele através de meios ilegais. Isso pode render não só processo civil, como também criminal, dependendo de como o advogado dele enquadre a situação. A assembleia finalmente aconteceu no salão de festas, mas foi completamente diferente do que Patrícia tinha planejado. Em vez de discutir questões rotineiras do condomínio, como reformas e despesas, todos os moradores queriam falar sobre a situação de Maurício. Alguns ainda desconfiados, mas outros começando a ver ele com outros olhos, especialmente depois do testemunho emocionado de Dona Beatriz. E Júlia apresentou o caso formalmente, projetando os documentos em uma tela grande,
para que todos pudessem ver. Ela explicou cada detalhe com clareza profissional, mostrando a escritura original de 1985, com o nome de Antônio Silva, mostrando a matrícula do imóvel que nunca tinha sido atualizada, mostrando as certidões que provavam a cadeia de herança, mostrando documentos do cartório confirmando que a escritura definitiva do cobertura nunca tinha sido registrada corretamente. E ela foi tão meticulosa, tão preparada, tão convincente, que até os moradores mais céticos começaram a perceber que aquilo não era golpe, aquilo era real. Aquele gari humilhado realmente tinha direitos legais sobre o apartamento mais caro do edifício. Ramírez estava pálido, sentado em sua cadeira, suando frio, olhando para aqueles documentos projetados na tela, sabendo que estava prestes a perder 8 milhões de reais, sabendo que todo o dinheiro que tinha investido naquele apartamento dos sonhos ia desaparecer por causa de um erro de cartório de 40 anos atrás. E, de repente, ele explodiu, levantando-se da cadeira e gritando desesperado: "Quanto você quer? Me diz quanto? 2 milhões? 3? 4? 5? Qual é seu preço para esquecer isso? Tudo e deixar meu apartamento em paz?" E o silêncio caiu sobre o salão, porque todos entenderam naquele momento que Ramírez tinha acabado de admitir que os documentos eram reais, que Maurício realmente tinha razão, porque se fosse golpe, ele não estaria oferecendo milhões para resolver a situação. E Maurício se levantou lentamente com aquela dignidade silenciosa de quem tinha passado 30 anos sendo invisível, mas nunca tinha perdido sua integridade. E ele olhou nos olhos de Ramírez e disse com voz firme que ecoou por todo o salão: "Não tem preço, senhor Ramírez. Não estou aqui por dinheiro. Aquele apartamento foi a última coisa que meu pai conseguiu manter. É tudo que sobrou de uma vida inteira de trabalho honesto. É a herança que ele guardou para mim, esperando que um dia eu tivesse coragem de reivindicar. Não estou aqui por vingança. Não estou aqui por ganância, estou aqui por justiça, por memória do meu pai, que morreu se sentindo um fracassado, quando na verdade ele era um herói. Por todas as vezes que fui tratado como inferior só porque varro ruas, por todas as humilhações que engoli calado durante 30 anos, por todas as pessoas invisíveis como eu que trabalham honestamente, mas são desprezadas por uma sociedade que mede valor por dinheiro e não por caráter. Então não, senhor Ramírez, não tem preço que pague isso. Aquele apartamento é meu por direito e eu vou lutar até o fim para recuperar o que foi roubado da minha família." A emoção que tomou conta do salão naquele momento foi palpável. Vários moradores tinham lágrimas nos olhos. Alguns porque finalmente entendiam a injustiça que tinha sido cometida. Outros porque sentiam vergonha de terem rido daquele homem, de terem filmado sua humilhação, de terem tratado ele como criminoso, quando, na verdade, ele era a vítima. E Dona Beatriz, que estava sentada ao lado de Maurício, segurou a mão dele com força e disse alto para todos ouvirem: "Seu pai estaria tão orgulhoso de você. Agora, Maurício, você se tornou o homem que ele sempre soube que você seria. Forte, digno e íntegro, você honrou o nome da família Silva." E ela virou-se para os moradores: "E vocês deveriam ter vergonha do que fizeram com este homem. Deveriam pedir desculpas de joelhos, porque vocês julgaram ele pela roupa que veste, pelo trabalho que faz, mas não olharam para o caráter dele. E o caráter é a única coisa que realmente importa no final." Doutor Fernando tentou uma última cartada desesperada. Mesmo que os documentos sejam autênticos, o que ainda precisa ser comprovado através de perícia, existe a questão da usucapião. Meu cliente Ramírez mora naquele apartamento há 3 anos, pagou impostos, fez reformas, investiu milhões, isso conta para algo na justiça. Mas Júlia estava preparada para esse argumento e respondeu imediatamente com a segurança de quem tinha estudado cada detalhe do caso. A usucapião extraordinária exige 15 anos de posse.
mansa pacífica e ininterrupta. A usucapião ordinária exige 10 anos, com justo título e boa-fé. Seu cliente tem apenas 3 anos. Não se enquadra em nenhuma modalidade. Além disso, a partir do momento que existe documentação contestando a propriedade, desde o início, não se pode falar em posse de boa-fé. Seu cliente comprou um imóvel com vício na cadeia dominial. Através de uma imobiliária que cometeu fraude, ele foi vítima, sim, mas isso não lhe dá direitos sobre uma propriedade que legalmente pertence a outra pessoa. Ele terá que buscar indenização da imobiliária que vendeu o imóvel irregularmente, mas não pode permanecer ocupando algo que não é dele. A assembleia terminou em tumulto, com moradores divididos, alguns ainda apoiando Patrícia e Ramírez, mas muitos começando a questionar se realmente tinham feito a coisa certa, humilhando aquele homem. E nos meses seguintes, a batalha jurídica foi intensa, como o Dr. Roberto tinha previsto. Dr. Fernando contratou os melhores peritos para questionar a autenticidade dos documentos, mas todos confirmaram que eram legítimos. Ele tentou alegar abandono de direito, mas o juiz rejeitou porque Maurício nunca tinha conhecimento pleno dos documentos até a morte do pai. E tinha agido assim que tomou ciência. Ele tentou arrastar o processo com recursos e mais recursos, mas Júlia estava sempre um passo à frente, preparada para cada jogada. E 3 meses depois, em uma audiência de conciliação, o juiz doutor Marcelo Tavares olhou para os 2 lados e disse com severidade: está absolutamente claro para este juízo que há fundamento sólido na alegação do senhor Maurício Silva. Os documentos apresentados são autênticos e demonstram inequivocamente que a escritura definitiva do apartamento cobertura nunca foi devidamente registrada, permanecendo a propriedade legal em nome de Antônio Silva falecido, cujo único herdeiro é o autor desta ação. O senhor Ramírez foi vítima de uma fraude imobiliária cometida pela empresa que vendeu o imóvel irregularmente, mas isso não lhe confere direitos sobre uma propriedade que legalmente pertence a outrem. Sugiro fortemente que as partes façam um acordo, porque se este caso for a julgamento final, minha sentença será favorável ao autor, e o réu terá que desocupar o imóvel imediatamente, além de arcar com custas processuais e honorários advocatícios. Ramírez sabia que tinha perdido. Ele olhou para Maurício do outro lado da mesa e viu não mais o gari humilhado, mas um homem que tinha lutado com dignidade por aquilo que era seu por direito. E com voz derrotada, ele perguntou: quanto tempo eu tenho para sair? E Maurício, que poderia ter sido cruel, que poderia ter se vingado de todas as humilhações que tinha sofrido, mostrou a grandeza de seu caráter, respondendo: 6 meses, senhor Ramírez. Vou dar 6 meses para o senhor encontrar outro lugar e... se organizar, não vou cobrar aluguel desse período, considerando as reformas que o senhor fez no apartamento. E não vou pedir danos morais contra o senhor especificamente, porque entendo que o senhor também foi vítima nessa história. Minha luta não é contra o senhor, é pela justiça. E o juiz bateu o martelo, homologando o acordo, reconhecendo oficialmente Maurício Silva como proprietário legítimo do apartamento cobertura do edifício Imperador. Mas Maurício manteve o processo de danos morais contra Patrícia Mendonça pessoalmente, porque o que ela tinha feito não era só erro, era crueldade intencional. E em outra audiência o juiz foi categórico. Senhora Patrícia Mendonça, seu comportamento foi reprovável, sob todos os aspectos morais e legais. A senhora humilhou publicamente o senhor Maurício Silva sem motivo. Tratou-o com desprezo e discriminação, usou linguagem ofensiva e vexatória, chutou documentos pessoais dele, tentou impedi-lo de exercer direitos legítimos através de intimidação e abuso de poder como síndica. Tudo isso foi filmado por múltiplas testemunhas e está amplamente documentado,
Condeno a senhora a pagar R$ 50.000 em danos morais e a publicar retratação pública em jornal de grande circulação. Além disso, determino que a senhora seja imediatamente destituída do cargo de síndica por abuso de autoridade e má conduta. E Patrícia saiu do tribunal destruída, tendo perdido não só o dinheiro, mas principalmente sua reputação e seu poder no condomínio que ela tanto amava. 6 meses depois, em um sábado ensolarado de manhã, Maurício estava em frente ao edifício Imperador, com uma mala simples. Célia ao seu lado segurando seu braço, Júlia carregando alguns documentos finais e Carlos, que tinha voltado a trabalhar ali, depois que Patrícia foi destituída, estava na portaria, com um sorriso enorme no rosto, dizendo: "Pronto, Maurício. Agora você pode entrar pela porta da frente. Bem-vindo de volta ao prédio do seu pai." E Maurício entrou não pela entrada de serviço, mas pela porta principal, aquela mesma porta giratória, de onde tinha sido expulso 6 meses antes. E dessa vez, ninguém o impediu. Alguns moradores que estavam no hall o cumprimentaram constrangidos. Dona Beatriz desceu especialmente para abraçá-lo, chorando de alegria, e ele subiu no elevador até o último andar, abriu a porta do cobertura com a chave que era oficialmente dele agora e ficou parado no centro daquela sala enorme com vista panorâmica da cidade, com piso de mármore e acabamentos luxuosos, e ele olhou ao redor, vendo cada detalhe que seu pai tinha escolhido 40 anos atrás, e sussurrou, olhando para o céu: "Conseguimos, pai. Finalmente fizemos justiça. Você não falhou, nunca falhou. Você era um homem íntegro que construiu algo duradouro. Não só este prédio, mas também valores que me guiaram por toda a vida. Obrigado por ter guardado isso para mim. Obrigado por ter me ensinado que dignidade não está na roupa que vestimos ou no trabalho que fazemos, mas no caráter que carregamos. Eu te amo." E você estaria orgulhoso. E as lágrimas desciam pelo seu rosto não mais de dor, mas de alívio, de vitória, de justiça finalmente alcançada. Maurício não se mudou para o cobertura imediatamente. Ele primeiro alugou o apartamento por um valor alto e com esse dinheiro comprou uma casa confortável para a família na periferia, pagou a faculdade de Júlia até o fim, investiu em um pequeno negócio e continuou trabalhando como gari por mais 2 anos, porque, como ele disse, este trabalho me ensinou humildade, me ensinou a ver as pessoas de verdade, me ensinou que todos merecem respeito independente de sua função. Não vou parar agora só porque tenho dinheiro, vou parar quando sentir que cumpri meu propósito. E seus colegas de trabalho ficaram impressionados quando souberam da história. Dona Luísa chorou de alegria, abraçando-o, dizendo: "Você merecia isso, Maurício. Você sempre foi bom, sempre foi honesto, sempre tratou todo mundo com respeito." E a história se espalhou pela cidade, virando notícia em jornais e televisões. O gari que recuperou o apartamento de 8 milhões, a injustiça reparada depois de 40 anos, a lição sobre não julgar pessoas pela aparência. E Maurício deu entrevistas sempre com sua humildade característica, dizendo: "Não fiz isso por dinheiro, fiz por justiça, por memória do meu pai, por todas as pessoas invisíveis que trabalham duro, mas são desprezadas. Quero que minha história inspire outros a nunca desistirem de lutar pelo que é certo, mesmo quando tudo parece impossível." Júlia se formou em Direito e abriu um escritório especializado em defender trabalhadores de baixa renda em causas trabalhistas e de direitos civis. Ela nunca esqueceu a lição que aprendeu vendo o pai lutar com dignidade contra adversários muito mais poderosos. E anos depois, quando Maurício finalmente se aposentou, ele se mudou para o cobertura e transformou parte dele em um espaço de memória de seu pai, com fotos da construção original do prédio, com ferramentas que Antônio usava, com a história completa escrita em placas nas paredes para que visitantes conhecessem,
E uma vez por mês, ele abria o apartamento para visitas de escolas públicas, trazendo estudantes para conhecer a história e aprender a lição mais importante. Dignidade não se mede por dinheiro ou status social, mas por caráter e integridade. E que justiça pode demorar, mas sempre chega para aqueles que têm coragem de lutar por ela, com honestidade e determinação. E quando esses jovens estudantes, muitos deles filhos de trabalhadores humildes, olhavam para Maurício Silva e ouviam sua história, eles entendiam que não importa onde você começa na vida, mas sim quem você escolhe ser. E que nenhum trabalho é indigno quando feito com honestidade, e que nenhuma batalha é perdida quando se luta com justiça ao seu lado.